Pessoal, o exercício que vocês têm, que vocês receberam, é este aqui, tá? É da Cama e Mesa Indústria de Enxovais. Nós trabalhamos com dois produtos principais, produtos carro-chefe, que é o kit de toalhas de banho e os kits de cobre-leito. Eu já deixei pronto aqui para vocês os custos de cada unidade. Então, o que essa tabelinha quer dizer? Quer dizer que no departamento de corte, a toalha ela custa R$8 em relação ao material direto que é requisitado pelo corte. A mão de obra relativa ao corte das toalhas de banho é de R$8. E os custos indiretos de uma toalha de banho é de R$1,20. Então, no final das contas, a toalha de banho, quando sai do departamento de corte, ela sai com um custo unitário de R$17,20. Esses 17 são transferidos para montagem. O departamento de montagem, ele faz a costura, de certa maneira, das toalhas de banho e dos kits cobre-leitos. Como todo o material ele já vem do corte pronto, a montagem ela não tem material direto. Então, tudo que ela, na verdade, tem de custos é relativo à mod de CIF. Se caso houvesse um custo de MDC, a gente também atribuiria o custo de MDC para a montagem. Supostamente, se houvesse algum material que só fosse inserido no processo produtivo durante a montagem. Sei lá, o lese, né? Vamos supor que é o lese da peça, que é o babadinho lá. Ou se fosse alguma renda, ou alguma matéria-prima muito específica. Então, por isso que o MDC não está atribuído aqui na montagem, mas lembrando que o custo do corte vem para a montagem. E a montagem, ela atribui os custos de, teoricamente, montar a peça, costurar a peça, e os custos indiretos, que podem ser, por exemplo, os custos de energia elétrica, se houver, algum seguro, alguma manutenção das máquinas, a depreciação das máquinas produtivas, e entre outros custos que a gente não consegue identificar diretamente ao produto, por isso que a gente fez rateio anteriormente. Então, o departamento de montagem tem como custo só da montagem R$4,90. E esses custos do corte e da montagem, para as peças que passaram por esses departamentos e foram encerradas, elas são encaminhadas para o último departamento produtivo, que é o departamento de acabamento. O departamento de acabamento faz a finalização da peça. Então, faz algum tipo de arremate, algum tipo de, passa a peça, algum tipo de higienização, empacotamento. Esse tipo de finalidade, no caso desse nosso exercício fictício. O acabamento, ele vai ter os custos do pessoal que trabalha lá, ou seja, mão de obra direta, e outros custos indiretos que são atribuídos a esse departamento. Então, quando a peça sai da montagem com os custos e passa pelo departamento, a peça vai ter mais R$1,30 de custo agregado nesse período. No final das contas, as toalhas de banho, elas sairão com um custo unitário de R$23,40. Lembrando, a gente está trabalhando como se fosse um custo orçado. E depois, quando a gente entra lá em laboratório, a gente faz a comparação entre esse custo orçado com o custo real do período. Estamos supondo também que a gente não tem nenhum processo em elaboração. Então, se tivesse peças em elaboração, a gente teria que ter a informação de quantas peças estão em elaboração, quanto de custo já foi atribuído a essas peças e qual percentual da chamada equivalência. Lembram? A equivalência nada mais é do que a gente compreender o quanto equivale a quantidade de peça que está em elaboração. Vou dar um exemplo aqui. Não são canetas iguais, mas supostamente vamos imaginar que seriam aqui semelhantes. Vamos pensar que todas essas canetas aqui, ó, elas todas estão em estágio produtivo. Em cada uma delas, a gente trabalhou 50%. Então, ó, 50% nessa, com 50% nessa e com 50% nessa, essas 3 canetas equivalem a uma peça e meia, que é metade de cada uma. O custo dela é equivalente, não embora seja uma peça e meia, são 3, só que se a gente unisse elas, equivale ao custo de 1,5, que é a chamada equivalência de produção. É como se a gente pegasse 2 metades de laranja diferentes e unissem e falasse que aquilo era uma laranja inteira. É como se fosse uma equivalência, ok?
Então, é por isso que a gente trabalha com a chamada equivalência. E se a gente tivesse peça em elaboração, nós precisaríamos saber o quanto já foi trabalhado para que o restante seja complementado, o quanto e quantas peças existem e o quanto de custo foi atribuído. São 3 informações que a gente sempre precisa para poder dar continuidade no processo produtivo. Não é isso que acontece, pelo menos não no nosso caso aqui. Então, a gente começa com a primeira requisição vou fazer as toalhas de banho com vocês, depois para sexta eu resolvo com vocês as toalhas os kits cobre-leitos. Então, vamos começar, moçada. Todo mundo me ouvindo bem aí? Dá um ok fazendo favor que eu não vejo vocês. Sim, prof. Obrigada. Então, vou fazer um recorte aqui dessa primeira remessa e vou passar lá para o nosso mapinha. Então, é esse aqui que a gente tem. Então, é isso, essa situação que nós temos aqui. Vou tentar fazer desse jeito. Então, ó, primeira coisa que a gente faz, primeira coisa que eu vou fazer agora, que eu sempre costumo fazer, atribuir os custos para os locais que estão sem os custos unitários, ok? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser isso agora. Então, eu vou pegar o custo de MDC, MOD e CIF, não vou dizer preparação, peguei a coisinha errada, façam o ajuste lá, por favor, tá? Então, eu vou chamar de corte. Aqui na de baixo, eu vou chamar de montagem. E a próxima eu vou chamar de acabamento. E a mesma coisa aqui. De cobre-leito, corte. Em seguida, vou chamar aqui de montagem. E a última de acabamento. Próximo passo, atribuir os custos orçados para as suas respectivas ordens, ou seja, aqui, ó. Eu vou fazer isso agora. Eu já coloquei aqui nas orientações para vocês. Então, se vocês quiserem, vocês podem puxar daqui. Ok? Vou fazer isso. Então, eu vou pegar, colocar um igual aqui, ó. Vou lá na tabelinha. E já copio porque eu acho mais fácil. E vou fazer a mesma coisa para os demais aqui, ó. Lembrando, não vai confundir, tá? Isso aqui é só do departamento de corte. E corte da toalha. Já vou passar isso para a segunda remessa lá para ficar mais fácil. Eu vou aqui na segunda remessa e vou fazer isso também. Pronto. Já vou antecipar e fazer isso na montagem também, tá? Ó, então, eu vou pegar os custos da minha montagem, ó, da toalha de banho. MDC, MOD e CIF. A mesma coisa. MDC, MOD e CIF. Eu vou colar tudo para ficar tudo certinho. Venho aqui, colo também na minha segunda remessa para não ter erro.
e eu vou para o último departamento aqui, que é o acabamento. Falado tudo isso, eu só tenho que depois preencher os meus mapas produtivos, encontrando quais são os custos das peças acabadas, quais são os custos das peças em elaboração, e assim sucessivamente. E vou passar para a segunda também. Pronto, tabela preenchida. Vou colocar isso aqui que faltou as palavrinhas aqui. Tabela preenchida, começo agora, teoricamente preenchida com os custos, eu tenho que colocar, né? Atribuir os custos às peças. Então, vou deixar aqui do ladinho. Primeira remessa de produção. Então, na primeira remessa de produção, nós temos o departamento de corte requisitou matéria-prima para fabricar 130 toalhas de banho e 20 cobre-leitos. Então, nós teremos uma requisição de material direto, já vou atribuir aqui, ó, 130, requisição de matéria-prima para 130 toalhas. E depois os cobre-leitos, vocês vão fazer isso comigo. E foram acabadas 120 toalhas, ficando o restante com um grau de processamento de 30%. O que eu vou fazer para não esquecer? Eu já vou pôr as minhas 120 aqui, ó. 120 eu acabei. E, na verdade, a essa parte que corresponde o que veio de um período passado, a gente não tem nada para ser preenchido não agora. Por quê? Porque, teoricamente, a gente começou a produção agora. O que nos importa nesse momento é o que está de iniciadas para baixo, ou seja, a efetiva remessa no início do período. Então, quantas peças foram iniciadas? 130. E quantas foram acabadas? 120. Portanto, a gente ficou com 10 peças aqui em elaboração. Nesse período, efetivamente, nós temos 130 peças, menos 10 que ficaram em elaboração, a gente tem 120. E como a gente trabalhou efetivamente nas 120, elas não vieram de nenhum outro período, nenhuma outra remessa, nós aplicamos os percentuais integrais a ela, ou seja, 100%. Todos os 100% de MOD, todos os 100% de CIF, todos os 100% de MDC. A próxima coisa que eu faço é, então, encontrar os meus primeiros custos. Então, multipliquei 120 por 8, 120 por 8 de MOD e 120 por 1,20 de CIF. Faço uma sominha, então, para esse período eu encontrei um custo, né, do departamento de corte de 2.064 para essas peças que foram iniciadas. E aí, qual o cálculo que eu faço aqui mesmo? Eu, teoricamente, agora, só tenho o custo desse período. Mas se eu fosse fazer de todo ele, o que eu me perguntaria? Primeira coisa, se tem estoque de produto em processo. Se tiver, ele é incluso nos custos de produção. Na verdade, não é no custo de produção desse período, só que ele sai como uma parcela de custo da peça, porque ele começou de um período passado. Próxima coisa, se eu apliquei algum custo de complemento para essas peças que estavam iniciadas. Depois disso, eu somo com as iniciadas, diminuo com as que estão em processo e acrescento o subtotal. Um cuidado que tem que existir nesse caso aqui. O primeiro departamento, perceba que ele não tem iniciadas, como acontece aqui, que a gente chama de transferidas. Quando a gente tiver a palavrinha transferidas, você não precisa somar com esses iniciados. Por quê? Porque essas iniciadas no período são as mesmas que foram transferidas, correto? Então, por exemplo, o que veio do corte é uma peça transferida que foi iniciada agora.
Então, são algumas nomenclaturas chatinhas, mas que a gente tem que tentar interpretar elas, tá? Então, é o único cuidado que a gente tem que ter nesse caso. Fiz a minha soma, eu vou chegar aos mesmos 2.064. Então, eu só ensinei a soma que vocês têm que fazer, mas já sabendo que o custo que vai existir é só de 2.064, que é esse custo das peças dessa remessa. Se eu pego 2.064 e divido por 120, percebam que eu tenho 17,20. Uma forma de comparar para ver se meu orçamento está correto, ou esse custo está correto, é verificando no meu orçamento se a estimativa do corte realmente era 17,20. Olha só, era 17,20, ok? E o que a gente tem que fazer agora é atribuir para as peças que estavam ou que ficaram em elaboração. Quantas são? São 10 peças. Então, a gente tem aqui material aplicado para 10 peças, tá? Então, fica o material integral. Veio o material para 130, você terminou só 110. E o equivalente de produção em relação ao mod e CIF. Então, a lógica é, vem, por exemplo, tecido para você fabricar 130 toalhas. A diferença é que você tem tecido para fabricação de 130, mas você não conseguiu trabalhar nas 130. Por isso que a gente fala muito em equivalente de produção em relação a mod e CIF. Porque eles vão existir dada a... Como que eu posso falar? Dado o efetivo trabalho na peça. Então, só vai existir mod e CIF se você trabalhar. Enquanto o MDC, material direto, se você requisitou, ele vai para o departamento. Ele pode ficar paradinho lá na prateleira, mas ele já foi atribuído como uma parcela de custo. Por quê? Saiu do estoque através de uma requisição e foi para o departamento produtivo. A partir daquele momento, aquele tecido não é mais estoque, é parte da produção. Mesmo que você não trabalhe um minuto na peça, o custo do material direto já existe. Tá bom? É só por isso que a gente emprega, normalmente o MDC emprega integralmente na peça. E mod CIF emprega parcial, conforme que você trabalhou. No nosso caso aqui, ó, eu trabalhei, quantos? Deixa eu ver aqui, 30% nessas peças. Então, essas 10 peças que ficaram aqui, ó, eu trabalhei 30% nelas. Ou seja, 10 a... Eu vou colocar aqui, ó, na elaboração, que fica mais bonitinho, 30%. Então, eu peguei as minhas 10 peças que eu tinha e trabalhei 30%. E para o CIF também. Final das contas, quantas peças eu tenho em elaboração? 10 peças, ok? Mesmo que eu trabalhei só o equivalente a 3. Então, eu tenho 10 peças. E agora eu aplico o que se refere aos custos. E somo tudo isso aqui. Percebam que o custo médio não vai ser igual a 17,20 e nem pode ser, porque se fosse, você está falando que a peça está totalmente pronta. Terceiro passo, voltar para a produção total, porque essa produção total é o que vai falar assim, ó, nesse mês o corte gastou tudo isso de produção, ou nessa remessa, ou nessa semana. O que a gente faz com a mod? Como que a gente sabe os custos de mod, o equivalente de mod? Somando o processo de elaboração ou complemento, mais o que foi iniciada e acabada, mais o que ficou em elaboração. A mesma coisa vai ser com o CIF. O que está em complemento, mais o que foi iniciado e acabado, e o que está em elaboração. E aí eu multiplico da mesma maneira. O custo desse equivalente de produção de agora foi 2.171,60. Lembrando que se eu tivesse aqui ó, unidades em processo, elas também seriam somadas. Então, eu teria, na verdade, a soma do que ficou em elaboração mais o meu subtotal. Para quantas peças? É sempre a nossa dúvida, né? Quantas peças? Você sempre se pergunta, quantas peças eu trabalhei?
Tá, eu trabalhei, na verdade, 130 peças. É que eu não terminei todas elas, mas foram 130. Na dúvida, uma maneira de você também fazer a prova real é comparando 120 daqui com as 10 peças em elaboração. E aí nós temos as 130 peças. Combinado? Então, próxima coisa. Então, a próxima situação é o que saiu do corte e foi para a montagem. Tudo bem até aqui, gente? Dá um beleza aí para eu saber. Tudo bem, professor. Obrigada, Gustavo. Então, vamos lá. Próximo, departamento de montagem. Então, eu vou para o meu departamento de montagem. Vou fazer um recortezinho aqui, ó. Não ficou muito bonito, mas deu para entender, ó. Então, o departamento de montagem recebeu as peças do departamento de corte. Quantas peças? Só as peças acabadas, tá? Então, ó, o corte, ele recebeu 130 peças, mas ele não terminou as 130 peças. Por quê? Porque, sei lá, o pessoal foi ineficiente, porque teve feriado, porque estimou errado o período de tempo, seja lá por que motivo for. Depois, o pessoal da engenharia de produção é que faz esse tipo de análise. O que nos importa nesse momento é saber quantas peças chegaram na montagem. Quantas peças chegaram? 120, que são as peças que vieram do corte. Então, ó, quantas peças foram transferidas? 120 peças. 120 a um custo de 17,20, no total de 2.064. Próxima coisa, tinha alguma coisinha em elaboração? Não, Fran, não tinha nada em elaboração. Então, beleza. Então, agora a gente vai ver o que a gente vai trabalhar. Então, o departamento de montagem recebeu as peças do corte, foram acabadas 110 toalhas, ficando o restante com processamento de 80%. Ou era a mesma coisa se eu falo assim, ficando com um equivalente de produção de 80%. Eu só estou mudando a palavra, mas é a mesma coisa. Combinado? Então, terminamos 110 toalhas de banho e ficamos com 80% de equivalente de produção. Então, aqui, ó, já vou colocar no meu rascunho 110 peças aqui. E vou escrever aqui nesse cantinho, ó, elaboração, 80%. Para eu não esquecer, ok? Então, vamos começar agora a preencher. O que a gente preenche? Então, o meu MDC não existe, depois eu vou descobrir o quanto eu trabalhei de mod de CIF. Essas transferidas são as mesmas transferidas que eu tenho aqui. E se caso eu não tivesse dado conta, seriam as mesmas que eu teria aqui, beleza? Então, supostamente, recebi quantas toalhas de banho? 120. A um custo de quanto? 17,20, a um total de 2.064. Tinha peças em elaboração? Não, não tinha. Quando eu vou ter? Próxima remessa que eu vou fazer com vocês. Se eu não tenho peças em elaboração, claro que eu não tenho nada para complementar, porque não está nada atrasado. Então, eu já passo ali para a partezinha de baixo, que são as iniciadas. Essas transferidas são as mesmas iniciadas. Por quê? Porque todas vieram da primeira remessa, da primeira semana, do primeiro decêndio, do primeiro mês, seja lá o nome que vocês usarem para designar, né, essas chamadas produtivas. Então, foram iniciadas 120 peças, a um custo de 17,20 a R$ 2.064. O que eu me pergunto agora é, quantas peças foram
Acabadas, 110. Ou seja, se eu não tinha nada em elaboração, recebi 120 peças, ou seja, tenho 120 para trabalhar, e terminei 110, como consequência, ficaram 10 peças. O que custo dessas 10 peças? Com custo de 17,20. Como assim, Fran? Lembra que essa peça veio com o custo do corte? Se ela veio com o custo do corte, você não pode deixar agora essas 10, né, com custo nenhum. Você tem que atribuir o custo equivalente a ela. Então, 10 vezes 17,20, 172. Então, quantas foram iniciadas e acabadas? Se eu tinha 120, ficaram 10 peças em elaboração, eu tenho 110 peças para serem trabalhadas. Claro, essas 110 que foram iniciadas e acabadas, eu tenho que trabalhar 100% nelas. Ou seja, eu trabalho 100% de produção em relação a 110 e 100% de produção em relação a CIF também, tanto lógico quanto CIF. E aí eu aplico os meus cálculos para saber o quanto eu gastei. Então, R$110 vezes 1,90. No departamento de montagem, o que ele recebeu de custos aqui, essas 110 peças, é basicamente essa soma aqui, ó, 330 com 209. No entanto, o que a gente tem que lembrar é que o custo que sai da montagem ou da costura, né, não é só esses 539. Ele pode envolver outros custos. Quais custos? O custo que veio do corte, se tivesse custo de produção e elaboração, porque daí veio da remessa anterior, e mais o complemento que eu precisei gastar se eu tivesse terminado ela nessa semana, vamos supor. Então, os meus custos, nesse caso, são de quanto? São desses 2.064, mas se eu tivesse alguma coisa em elaboração, mais o que eu gastei para terminar. Lembrando que esse subtotal é o quê? É o que você gastou para terminar a peça que estava atrasada, né? Menos o que ficou aqui em processo, porque eu já somei esses 2.064 aqui em cima, ó, e mais o que eu gastei aqui na minha montagem. Então, essas 110 toalhas saíram da montagem com o custo de 2.431. Lembrando que é o custo da montagem mais o custo do corte. Custo médio, 22,10. Ah, Fran, já deu errado, porque se eu não bateu 22,10 aqui, ó. Lembra que você tem que somar aqui, ó, 17,20 com 4,90, 21,10. Tá bom? É essa conferência que vocês têm que lembrar. E aí vai sair do acabamento com 23,40, ou seja, o custo de 1,30 vai ser adicionado aqui. Vamos para o acabamento depois. Vamos continuar o que a gente tem até então. Então, apurei o custo da peça acabada na montagem. E eu esqueci ainda de falar sobre o que está em processo. Então, quantas estão em processo, em elaboração? 10 que foram transferidas. Transferidas da onde? Transferidas do departamento de corte, ou seja, são essas mesmas 10 aqui, ó, que estão em processo, a um custo médio de 17,20, um custo total de 172. Tem alguma coisa em elaboração? Não, das que ficaram em elaboração, nada ficou ainda para ser terminada. Material direto tem? Não. Quanto eu trabalhei de mão de obra? Ah, eu trabalhei 80%. Então, sobre as minhas 10 peças, eu trabalhei o equivalente de produção de 80%. E a mesma coisa de CIF. Se atentem, pode ser que aconteça de você ter um percentual de mod e um percentual diferente de CIF. Isso pode acontecer, ok? E não tem nada de errado se isso acontecer. Então, trabalhei o mesmo equivalente, vou fazer a multiplicação, encontrando, então, R$24,00 de mod e R$15,20 de CIF. Fran, o que eu coloco aqui no último quadrinho? A soma de tudo que você tem em elaboração. O que você tem em elaboração? O custo da peça do corte e os custos parciais da montagem. Portanto,
vai ser toda essa soma que a gente tem aqui, ó. Vou aumentar aqui, ó. Toda essa soma que a gente tem aqui. Para quantas peças? Outra dúvida que sempre surge. Para as peças que ficaram, para as peças efetivamente que ficaram. Não são 8 peças, são 10 peças. Se você for lá no parque produtivo, você vai contar que a montagem tem 10 peças, 10 toalhas que estão para ser terminadas. Embora todas elas já estejam em 80% prontas, mas ainda falta um restinho. Se a gente fizer a média, não precisa, mas vocês vão perceber que dá um valor menor, porque a peça não está totalmente acabada. E a gente volta agora para o quadrinho de produção total. Eu sempre deixo ele por último. Por quê? Porque eu preciso saber os outros equivalentes de produção. Senão, não tem como eu saber. Então, quanto eu gastei de MDC na produção total daquela remessa? Nada, porque eu não tenho MDC nessa remessa. Eu só tenho na remessa do corte que eu já fiz aqui. Quanto que eu tenho de mod, de gasto, empregado? Nada no complemento, 110 nas iniciadas e acabadas, e 8 como equivalente de produção das peças em elaboração. E a mesma coisa aqui para o CIF, ó. Nada no complemento, 110 no CIF de iniciadas e acabadas, e mais 8 em elaboração. Aí, vou fazer a mesma multiplicação que eu já fiz anteriormente, aqui, e chego na próxima dúvida. Então, os subtotais é tranquilo, ó, é só a gente somar os totais das caixinhas de baixo. Quando chegar no total efetivo, sempre a gente pergunta, e agora? Quantas peças? Se você tivesse peças em elaboração, você teria as peças em elaboração que foram trabalhadas, mais as peças transferidas. E aí eu sempre me pergunto, tem peça em elaboração? Não, não tem. Então, as únicas peças que eu tenho são 120 peças, mas se eu tivesse, seria a soma dessas duas aqui, ó. E aí, qual é o custo disso tudo? Ou seja, nesse período, quanto movimentou de custo? Bom, foi movimentado o custo do corte, que veio transferido para nós, mas, se tivesse peças em elaboração, adicionado o que eu gastei nesse período. Lembrando, o que eu gastei nessa remessa, gente, foi só isso aqui, ó. É que, na verdade, eu somo outros custos, porque os custos vêm cumulativos de outros períodos. Então, foram de 120 peças a 2.642,20. E vocês vão perceber que se eu pego produção acabada mais 221,20, a gente tem exatamente o mesmo valor, ó. Tá bom? Então, as coisas fecham. Essa produção total nada mais é do que um bolo, né? Um bolo que a gente junta duas coisas, que é a produção acabada, mas a produção e elaboração. Ela fala assim, ó, para fazer tudo isso aqui, ó, para fazer tudo isso aqui, eu gastei tudo que está nesse quadrinho aqui. Vou para o último departamento, que é o departamento de acabamento. Ok, até aqui? Podemos ir para o último? Vontade de comer mais, gente? Vamos lá. Se ninguém responder, tá tudo certo. Qualquer coisa, dá um grito. Departamento de acabamento. Vou fazer o meu recorte lá. Departamento de acabamento, ele vai receber as peças da montagem e vai trabalhar nelas e vai ficar um cantinho em elaboração. Então, tá aqui meu acabamento. O departamento recebe as 110 toalhas. Ó, ele recebe as 110 toalhas. A gente trabalha uma parcela das toalhas e fica o restante em elaboração. Aqui, ó. Então, o departamento de acabamento recebe as peças da montagem. Quantas? 120, Fran? Não, só o que foi acabada. Lembra que um departamento depende do outro. Se você não terminar a costura das toalhas, não tem como a gente fazer o acabamento nelas. Elas têm um estágio de produção. Então, foram transferidas para nós 110 toalhas para eu fazer o acabamento delas. Para passar, para empacotar, para fazer o picote, né? Seja lá o que for feito lá no acabamento. Foram acabadas 100 toalhas. Então, já vou preencher aqui, ó, para não esquecer, ó. 100 toalhas eu acabei. E o restante, que é 110 menos 100,
ficou em processamento de 45%. Já vou pôr aqui na minha elaboração 45% aqui para eu não esquecer. Pronto. Então, agora eu vou começar a preencher. O primeiro preenchimento, tem alguma coisa em processo? Não, ainda não tenho nada em processo. Não veio nada de um período anterior. Se viesse, eu teria que designar aqui. Mas tem alguma coisa de MDC? Não, o MDC só é atribuído no departamento de corte. Então, eu vou para MOD e vou para CIF. Isso aqui vai depender do restante do meu preenchimento aqui. Então, vou começar pelo começo. Vou começar preenchendo quantas foram transferidas. Foram transferidas 110 toalhas, a um custo médio de R$ 22,10, a 2.431. Não tenho nada em elaboração. Como eu não tenho nada em elaboração, eu não tenho nada para terminar, que é o chamado complemento, né? As peças retardatárias. Portanto, eu me preocupo agora em começar, ou seja, em iniciar o que foi demandado no início desse período, ou seja, essas 110 peças aqui, a R$ 22,10, a 2.431. Ficou em processo alguma coisa? Ah, ficou, né? Porque, ó, eu tinha 110 peças. Eu só terminei 100, então ficaram 10 peças. Ficaram 10 peças a algum custo? Sim, essas peças passaram por outros estágios, né? E o custo dos outros estágios são empregados aqui. Tudo bem? Alguém parece que quis falar? Acho que tá tudo certo. Então, 10 peças a 22,10. Tenho aqui 221. Lembrando, essas peças aqui, ó, que estão em processo, são essas mesmas transferidas, a gente só mudou o nome delas. Por quê? Porque elas vieram transferidas de um departamento anterior. Então, depois eu vou transferir essas 10 peças aqui para as minhas peças em elaboração. Portanto, se eu recebi 110 e ficaram 10 em processo, 100 peças, ou seja, 100 toalhas, ó, finish, vou mandar para o estoque depois, com o custo integral. Custo integral de 100 para mão de obra, custo integral de 100 para custo indireto. Ou seja, eu trabalhei tudo que tinha que trabalhar. Eu consegui encerrar aquele estágio produtivo dela. E eu faço o cálculo final de 100 vezes 80 centavos e 100 vezes 50 centavos. A gente chega no final desse período sabendo que para essas 100 peças, eu gastei R$ 130. Mas, lembrando o seguinte, que essas 100 peças, elas, embora nesse departamento só me custaram R$ 130, não é só esse o custo dela. Ela já passou por outros departamentos, que é o que eu vou apresentar aqui na minha linha de total, que eu vou pintar de amarelinho, para chamar bem atenção. Então, qual que é o meu custo total das 100 peças? É basicamente o que veio de outros departamentos, ou seja, R$ 2.431, mais o que eu tivesse em elaboração e mais o que eu gastei se houvesse alguma parcela de término dessas peças. Menos o que ficou em elaboração, ficou da onde, Fran? Ficou com o custo da montagem, ficou com o custo do corte, porque já passou por esses departamentos. O estágio deles já está processado. É como se vocês, supostamente, para chegar em laboratório, tivessem que passar por CONGE 1, por CONGE 2 e por cursos. Ou seja, vocês têm que ter, de certa maneira, todo o conhecimento necessário para chegar para o estágio de laboratório. A mesma coisa funciona aqui para acabamento. E se você, em algum momento, ficou com pendência, sei lá, Fran, não passei em CONGE 2. Se não passou em CONGE 2, você dá os teus perrengues, fica em processamento, e aí o que você aprendeu até CONGE 2, você vai ter guardado na memória. Mas faltou o estágio de encerramento de uma disciplina para poder seguir para um outro departamento ou para finalizar o teu processo de conhecimento. Aqui é a mesma coisa. O que ficou até a montagem está tudo aqui, a peça está costurada, mas ela não foi acabada. Por isso, eu excluí o departamento de processo aqui e adicionei o que eu gastei
das peças que foram efetivamente acabadas agora. Então, tem um custo de 2.340, e olha só que bonitinho, 2.340 por 100, 23,40. Isso aqui é custo do produto acabado, que é igual estoque de produto acabado. Na verdade, a gente contabiliza isso aqui, depois do final do período. Então, 23,40, bateu? Ó, bateu, que bonitão, né, gente? Glória a Deus, bateu. E agora me importa saber produtos em elaboração. Quantas peças ficaram em elaboração que foram transferidas do departamento de montagem? 10 peças. Com que custo? 22,10. Ou seja, 2.221. O quanto eu trabalhei nessas peças? 45%. Então, não trabalho MDC porque não tem MDC nesse departamento. Mas eu trabalho mod CIF num equivalente de 45%, ou seja, o equivalente a 4 peças e meia. Que não são 4 peças e meia, mas é o custo referente a elas. Multiplico uma pela outra aqui, ó. E lembrando, qual é o meu total? Ou seja, qual o custo da elaboração nesse caso? Primeiro, 10 peças ficaram em elaboração a um custo de tudo isso aqui, ó. Tudo que a gente tem na elaboração. 226,85, vocês vão perceber que vai sair um custo menor que o custo final, obviamente. E aí, se eu for buscar o estoque, o EPP toalhas, o que eu vou ter? Se ficou em alguma coisa aqui no corte, ou seja, esse mais esse da montagem mais o do acabamento, tá? Que é o que tem de novidade. Nessa vez a gente tem as 3 produções que ficaram em elaboração. Então, se a gente fechasse nesse momento os custos, a gente teria um custo de produto acabado de 2.340, equivalentes a 100 toalhas, que a gente manda para a ficha de estoque, e toalhas em elaboração, que a gente não tem ficha de estoque, mas tem essas mapinhas aqui de controle, para a gente poder continuar na segunda remessa, com um custo de 545,65. Esses 545,65 é 107 do corte, 221,20 da montagem e 226,85 do acabamento. Vou para a segunda remessa agora. Então, lembrando, eu vou começar a segunda remessa já com peças em elaboração. E eu vou receber mais um tanto que eu vou ter que processar. Vamos passar por ela, então. Vou escrever subtotal aqui, que não tinha. Então, vamos lá para a nossa segunda remessa. Vou arrumar o nome do meu departamento, que está tudo errado aqui, ó. Corte, montagem, acabamento, e agora eu começo. Então, vamos lá. Então, primeira coisa que eu vou me perguntar, tinha peça em elaboração? Sim, tinha peça em elaboração. Então, o que eu vou fazer? Trazer elas para a segunda remessa. Quanto? Ah, deixa eu ver, Franca, eu não lembro. Então, ó, no corte eu tinha 10 toalhas em elaboração com esse custo aqui, com já um processo de 30%, ou seja, eu vou ter que complementar o restante. Então, eu vou puxar, tá? Eu acho sempre mais fácil vir aqui, ó, coloco um igual, puxo, e coloco um igual aqui no total, puxo também, dou um Enter, e se me der, né, das doidas, eu coloco a metade aqui do meio também, o custo médio. Próxima coisa que eu preencho para eu não esquecer, o que eu chamo de complemento. O que é o complemento? É isso aqui, ó, esse complemento. Por quê? Porque essas 10 peças aqui são as que eu vou ter que terminar. São as peças atrasadas. O quanto eu vou ter que complementar elas? Bom, se eu trabalhei nelas esses 30%, agora eu trabalho o restante. Ou seja, 70%. Ok? E agora sim eu começo efetivamente
a colocar, né, isso nas planilhas de fato. Bem, então vamos para a nossa segunda remessa de produção, tá aqui na segunda página. Segunda remessa de produção me fala o seguinte, que no início do período existiam doces, não é doces, desculpam, são toalhas. Toalhas e cobre-leitos em elaboração da remessa anterior. O departamento de corte requisitou matéria-prima para a fabricação de 140 toalhas de banho e foram acabadas 130. Então, vamos lá, que esse aqui eu vou precisar de bastante atenção de vocês, que eu tenho certeza que essa turma é correta e a gente vai conseguir. Então, vamos lá, vou colar aqui. Então, segunda remessa de produção. Situação que nós temos. Primeiro, 10 toalhas em elaboração. Segunda, requisitamos matéria-prima para 140. Então, chegou tecido, que é MDC, para 140 toalhas. E nós agora temos quantas toalhas? 140 que chegou, mais 10 que estavam em processo. Então, temos 150. Foram acabadas quantas? 130. Então, já vou colocar aqui, ó, 130 para não esquecer. Foram acabadas 130. E o restante ficaram com um grau de processamento de 35%. Eu já vou colocar aqui para eu não esquecer, ó, 35%. Fechou? Então, ó, tinha 10, recebi mais matéria-prima para 140, 10 mais 140, 150. Das 150, quantas eu terminei? 130. Então, eu já sei que se eu tinha 150, terminei 130, vai ficar 20 em processo. Como mostrar isso? Então, vou começar a preencher isso com vocês. Ou começar a sempre preencher, eu sempre acho mais fácil começar a preencher por aqui, ó, para produção acabada. Não sei porquê, é minhas manias, ok? Então, primeira coisa, me pergunto, tem produto em processo? Tem. Quais? Essas 10 toalhas aqui, ó. 10 toalhas a 10,76 com 107,60. Próxima coisa. Essas toalhas que precisam ser terminadas, em qual estágio elas estão? Elas estão num estágio de 30%, e que eu preciso complementar em 70%, que está aqui, ó, 70% de complemento. Ou seja, para essas 10 peças aqui, a gente já tem material direto aplicado. Não sei se vocês se recordam, ó. A gente já tem material direto aplicado. Eu só aplico MOD e CIF. Ou seja, esse MDC vai continuar com 0 aqui, porque eu já apliquei MDC nelas. Já tá com o tecido pronto. Eu só não tenho MOD e CIF. Então, ó, 10 aplicado no restante que falta de MOD e 10 aplicado no restante que falta de CIF, que é o complemento. Essa multiplicação me dá o quanto eu gastei nesse departamento, nessa remessa, para poder acabar essas peças. Então, essas 10 toalhas já tinham um custo de R$ 107,60, e, na verdade, eu tenho mais esse custo aqui, que é o que eu gastei para terminar elas. Ou seja, mais R$ 64,40. Percebam que se eu somar esses dois aqui, ó, 107,60 mais 64,40, eu tenho 172. Dividido por 10, eu tenho 17,20. 17,20 é o custo do meu corte, lembra, ó? 17,20. Tá vendo? É uma outra forma que a gente pode fazer para ir confrontando para ver se as ideias estão batendo. Então, ó, fechei as minhas peças em complemento. Agora eu começo a preencher as que foram iniciadas nessa remessa, nessa segunda remessa. Quantas foram iniciadas? Iniciadas é aqui que veio por requisição, gente. Quantas vieram por requisição? 140.
Embora eu tinha 150, 10 são retardatárias, são atrasadas. Ou seja, na verdade, as iniciadas efetivamente são essas 140. Essas 140, elas não vieram de nenhum departamento, elas só vieram para serem iniciadas. E essas 140, elas vieram, então, sem custo. O custo dela vai começar aqui, ó, que é quando a gente entrega MDC, mod e CIF. Quantas ficaram em processo? Volto lá no meu raciocínio. Tinha 10, recebi 140. Eu fiquei com 150. Se terminei 130, na verdade, ficaram 20 em processo. 130 mais 20, 150. Então, as iniciadas e acabadas nesse período foram quantas? Só 120. Por quê? Porque, na verdade, eu recebi 140 e ficaram 20 em processo. Então, ó, não é que nesse período só terminou 120. É que as que foram iniciadas agora, das 140 que foram iniciadas, somente 120 foram terminadas. Por quê? Porque as outras 10 vieram da primeira remessa. E nessas 120, sim, essas 120 eu aplico todo o equivalente de produção, 100% de MDC, 100% de MOD, 100% de CIF. E aí eu faço as minhas multiplicações. Beleza? E aí eu faço uma sominha aqui. Então, ó, para essas 120 peças aqui, ó, eu gastei R$ 2.064. Mas esse foi todo o custo de produção? Não. Por quê? Porque você não gastou só 2.064. Lembra que você estava com as peças atrasadas? Você também gastou o que precisou terminar nelas. E aonde está isso? Está aqui na parte de cima. Então, a produção acabada do corte, na verdade, são os custos das peças atrasadas, que estão aqui na parte de cima, e mais os custos da produção que foi iniciada nesse período, que eu chamo de remessa. Portanto, essas 130 peças, elas saem com todos esses custos. Eu vou fazer mais uma vez essa soma, ó. São os meus 107, mais os meus 64,40. Se eu tivesse alguma coisa aqui em processo com custo do processo, também seria incluído na análise, só que sendo subtraído. E mais o meu subtotal. 2.236. 2.236 dividido por 130 dá os meus 17,20, que é o custo do corte. Vamos lá para a elaboração. Então, elaboração, primeira coisa que eu pergunto. Ficou alguma coisa em elaboração que veio de outra remessa? Ah, que veio de outra remessa, não, porque o que veio de outra remessa, que é isso aqui, ó, eu terminei. Tá? Então, a pergunta que eu faço é, alguma coisa que veio da remessa anterior ficou em elaboração? Não, o que veio da remessa anterior foi acabado. O que ficou agora é dessa nova remessa, ou seja, essas 20 peças aqui. Que eu tenho, então? Material direto aplicado para todas elas, que é o tecido. E o quanto eu apliquei de MOD e de CIF? 35%. Ou seja, nessas 20 peças, eu trabalhei o equivalente a 35% em cada uma delas. 20 vezes 35, 7 peças, tanto para MOD quanto para CIF. E aí a mesma situação, eu pego isso aqui, ó, e começo meu cálculo do custo do produto em elaboração. No final das contas, quantas peças ficaram em elaboração? 20 peças. Essas 20 peças não vão ter o custo integral das 20, até mesmo porque a gente não terminou elas. E vai ter o custo de quanto, então? Vai ter o custo de 224,40, que percebam que vai ser menos de 17,20, ó, 11,22. Por quê? Porque nessas 20 peças eu tenho que aplicar ainda
65%, que seria numa terceira remessa. Ou seja, continuar essas peças em elaboração. Essas peças aqui, então, que estão em amarelinho, que são as 130, são as que eu vou mandar para montagem. E aí eu vou trabalhar nelas junto com o que ficou em elaboração. Essas peças aqui, ó, do total, elas serão trabalhadas somente na próxima remessa, na próxima semana ou no próximo mês. O que eu trabalho no mesmo período, no próximo departamento, são essas 130. A única coisa que eu faço agora é fechar o meu mapa de produção total, de custo de produção total. Então, primeira coisa, o quanto foi requisitado de material direto? 140. Ô, Fran, mas você trabalhou com 150. Sim, mas lembra que 10, ou o equivalente a 10 peças, veio da primeira remessa? Então, você não contabiliza, você já contabilizou elas. Então, são só 140 que você iniciou. E de mod? Ah, de mod é diferente. Por quê? Porque se você não terminou de trabalhar na peça anterior, você vai terminar agora. Você vai colocar o teu funcionário para trabalhar na peça. Ou você vai trabalhar na peça se você for o funcionário. Ou seja, você trabalhou o equivalente a 7 peças para complemento, 120 peças iniciadas e acabadas, e mais 7 aqui na sua elaboração atual, seu estágio atual de elaboração. 134 é a mesma coisa para o CIF, ó, a soma é a mesma. Somei o CIF do complemento, o CIF do iniciada e acabada e o CIF da elaboração. E aí eu faço o mesmo cálculo, multiplico aqui, ó, e já encontrei 1.120 de MDC, que foi o que eu gastei, 1.072 de MOD, R$ 160,80 de CIF, e isso aqui, ó, essas três somas são os gastos desse período com o departamento de corte. Isso aqui é do período anterior, mas quando a gente fecha o total da produção, a gente fecha com ele também, porque ele vem junto na próxima remessa. Então, o meu custo total de 150 peças é o custo dessas 10 aqui, ó, mais o custo do que eu fiz esse período, e aí dá 2.460. Não vai fechar em 17,20 aqui, tá bom? Por quê? Porque você tem o custo dessas peças que estão ainda em elaboração. Então, não fiquem loucos se não fechar. É normal. Vou para o próximo departamento, que é o departamento de montagem. Então, o departamento de montagem sofre a mesma reflexão. Tenho peças em elaboração? Recebi peças de outro departamento? Primeira pergunta que eu faço. Tenho peças em elaboração? Vou lá no pela primeira remessa e olho lá. Primeira remessa, sim, tenho peças em elaboração. Eu tenho as minhas 10 peças num estágio de 80%, ou seja, tenho que complementar em 20%. E essas 10 peças têm um custo de 211,20. Vou lá para o meu mapinha da segunda remessa e vou transferir esses custos aqui, ó. EIPP, então, estoque inicial do produto em processo, 10, a um custo de 21,20, um custo total de R$ 211,20. R$211,20. Próxima pergunta. O quanto eu recebi do corte? Eu recebi do corte só o que foi terminado no corte. Então, o corte tinha 150 peças, 155 toalhas, mas não foram todas elas que eu recebi, porque nem todas foram terminadas. Eu não cortei tudo elas. Ou seja, eu só recebi o equivalente a 130, com um custo médio de 17,20, a um custo total de 2.236. Ok? Agora eu vou lá para as minhas orientações, que estão aqui. Então, na segunda remessa, o departamento de montagem recebe as peças do corte, ó, e foram terminadas 130 toalhas. As demais ficaram com 50% de equivalente de produção. Vou mandar aqui para a minha montagem, vou colar, vou fazer um ajustezinho.
Só para ficar mais bonitinho. Aqui. Então, meu departamento de montagem recebe as peças do corte, foram acabadas 130 toalhas, ficando o restante em 50% de processamento. Então, primeira coisa que eu vou pôr aqui, para não esquecer, o quanto que eu vou ter que trabalhar nas peças que estavam em elaboração, tá bom? Vou dar um passinho atrás antes. Então, essas 10 peças aqui eu já trabalhei uma parcela, tá? Eu vou olhar para não esquecer o quanto que eu já trabalhei. Trabalhei 80%, então agora eu tenho que trabalhar 20% no complemento. Próxima coisa, eu já vou aproveitar e preencher aqui. Essas peças que ficaram em elaboração ficaram em 50%. Então, eu já vou pôr os meus 50% aqui, ó. 20% em cima, 50% embaixo. Quantas peças foram acabadas? 130. Antes disso, quantas peças eu tenho? Então, primeira coisa, quantas peças você tem na sua produção? Vai lá na montagem e conta. O que você vai descobrir? Que você tem 130 peças que você recebeu agora, nessa segunda remessa, e mais 10 que veio da primeira. Ou seja, você tem 140 peças. Dessas 140, você terminou 130. Então, eu já vou por aqui, ó. 130 eu terminei. Se eu tinha 140 e terminei 130, quantas que ficaram em processo? 10. Tá? Então, o que eu vou conseguindo lembrar, eu já vou preenchendo aqui para não me confundir depois. Então, ó, tinha 130 que eu recebi, com mais 10 em processo, 140. Se eu terminei 130, ficaram 10 em elaboração. E agora eu vou começar a preencher. Quantas foram transferidas do corte? Essas aqui, ó. Essas 130 peças, a um custo médio de 17,20 unitário, 2,236 no total. O quanto eu tinha em elaboração? Tinha 10 peças, a um custo médio de 21,20 a 211,20. Próxima pergunta. O quanto eu trabalhei nessas peças já? Bom, eu já trabalhei 80%, então agora você somente termina. Termina quanto? 20%. MDC já está empregado, eu só aplico MOD e CIF. Ou seja, pego essas 10 peças aqui, ó, e aplico esse complemento de produção, que é o que falta. A mesma coisa para o CIF. Aplico o percentual que falta. E entrego os demais custos. 3 vezes 2 e 2 vezes 1,90. Então, para terminar essas 10 pecinhas, eu gastei muito pouco, na verdade. Eu gastei somente R$ 9,80. Fran, estou insegura. Quero ver se fiz certo. O que você faz? Pega 21,20, soma com 9,80, 221, e divide por 10 aqui, que são suas peças, 22,10. É o custo que a gente fecha na montagem. Se você faz isso, você comprova que você entregou certinho os complementos de produção, ok? Próxima coisa. Quantas foram iniciadas nessa remessa? Foram iniciadas nessa remessa 130, que foram as transferidas. Então, essas 130 aqui, ó, eu vou puxar elas aqui para baixo. E quantas ficaram em processo? 10. Com quanto? Ela teve custo que ficou em processo. Ela teve o custo que já veio do corte. O custo do corte é esse aqui de 17,20. Se eu aplico 10 vezes 17,20, eu encontro o custo das 10 peças que ficaram em elaboração. Como assim custo? Custo porque ela já passou pelo corte. Portanto, dessas 130, se 10 ficaram em processamento, foram iniciadas nessa remessa e terminadas 120. 120 dessa remessa, com mais 10 da produção em elaboração, a gente tem as 130. E a gente fecha daí. Então, para essas 120, eu aplico 100%, tanto de MOD quanto de CIF. E aí eu consigo fazer os meus cálculos, ó. 3 vezes 120, 360. 1,90 vezes 120, 228.
Eu somo esse subtotal aqui, só para eu saber que para essas 120 peças eu gastei R$ 588. Sabendo que não são só esses 588 o custo da minha produção. É tudo aquilo que eu já incluí anteriormente. O que é anteriormente? É o custo das transferidas, é o custo do produto em processo, é esse custo aqui que é o do complemento. Então, eu vou fazer a soma disso tudo para fechar minha produção acabada. Então, eu pego as minhas peças que foram transferidas, mais o que veio da remessa anterior, mais o que eu gastei para acabar, que é o complemento, menos o que ficou em processo, porque vai ficar parado no departamento de montagem, e mais o que eu gastei efetivamente nas peças desse período. 130 dividido por 2.873, 22,10, meu custo da montagem está fechado. Então, as peças saíram da montagem a um custo médio de 22,10. E eu identifico agora o que ficou em elaboração. Então, ficaram em elaboração 10 unidades, a um custo de 17,20, um custo de 172. Ficou em quantos por cento? Ficou com 50% de equivalência de produção. Ou seja, essas 10 peças aqui, ó, na verdade, eu trabalhei em praticamente metade do estágio dela. 10 vezes 50%, 5 peças. A mesma coisa eu aplico aqui para o meu CIF, pensando que o CIF é equivalente também a MOD, mas poderia ser diferente. Multiplico um pelo outro. E aí eu encontro que, nessas peças do departamento de montagem, eu gastei R$ 15 de MOD e R$ 9,50 de CIF. E aí eu somo com o custo que já veio do corte, porque o corte já está completo. Quantas peças eu tenho no estágio de elaboração? 10. Embora eu tenha trabalhado o equivalente a 5, eu tenho 10 peças. Vocês vão perceber que vai dar um custo diferente aqui, ó, de R$ 19,65. E eu vou fechar o nosso custo total. Então, MDC não tem nada, ó, não tem nada aqui, porque na montagem eu não tenho matéria-prima, mas para MOD eu tenho. Então, MOD, eu somo o complemento com as iniciadas e acabadas e mais a elaboração, e a mesma coisa que o meu CIF, ó. O CIF do complemento, o CIF dos iniciadas e acabadas e o CIF da elaboração. E vamos para o último departamento. Então, deixa eu só multiplicar aqui para a gente poder fechar. Lembrando que eu tenho toda essa soma aqui, que é o que eu gastei nos equivalentes dessa remessa de montagem, mas eu tenho esses custos anteriores, eu tenho que inserir eles também. Então, ó, 140 peças que vieram com 2.236 de transferidas, 211 das que estavam na remessa anterior e 622,30 desse período de agora. 3.069, eu não vou fazer nem a média aqui, que não vai dar o mesmo tanto. 3.069, vamos ver se bate. 196,50 com 2.873, bateu aqui, ó. Fechei a minha produção. Vou para acabamento. Acabamento vai um pouquinho mais rápido por conta do horário, tá? Então, eu vou fazendo os processos e tentando explicar eles para vocês. No acabamento, o que eu tenho? Primeira coisa, peças em elaboração. Tenho, sim, tenho as 10 peças aqui, ó. Vou puxar elas para esse período. Então, foram 10 peças, a R$ 22,69 o custo médio, a R$ 226,85 o custo total. Próxima coisa, recebi em transferência? Sim. Recebi as 130 peças da montagem, a um custo de R$ 22,10, a um custo total de R$ 2.873. Quanto eu já trabalhei nas peças em elaboração? Vou olhar lá na primeira remessa. Já trabalhei 45%, ó, está aqui. Portanto, eu tenho que fazer o complemento de produção de 55%. E agora eu vou olhar lá no meu mapinha, lá nos meus informes, na verdade, para eu poder saber o que eu faço agora.
Então, o departamento de acabamento recebe as peças da montagem e nós terminamos 140 toalhas de banho. E olha só que coisa boa, maravilhosa. O departamento de acabamento, ele deu conta, né? Deu conta de todo o processo produtivo. Olha só, ele recebe da montagem 130 peças, já tinha 10 em elaboração, ó, e terminou as 140. Então, terminei todas as minhas 140 peças aqui. Consequentemente, ó, 130 com 10, 140, se eu termino 140, não fica nada aqui na minha elaboração. Então, eu só faço o fechamento. Como funciona o fechamento? Primeiro, não tenho nada de MDC aplicado para nenhum deles, então eu só vou trabalhar com o complemento de MOD e de CIF e mais o que eu gastei nesse período. Então, foram transferidas, que vieram da montagem 130 peças a 22,10, 2.873. Tinha no meu equivalente de produção 10 peças, com um custo médio de 22,69, porque eu já trabalhei um pouquinho nelas, então claro que ela vai ser maior que 22,10. E quanto eu trabalhei nessas peças aqui? Bom, eu já tinha trabalhado 45%, agora eu trabalho o que falta. Quanto que falta? 55%. Ou seja, 10 peças ao equivalente de 55. Desculpa, gente, peguei errado aqui. 10 peças a 55. E 10 peças de CIF também a 55%. Gastei nessas equivalentes a 6 peças aqui, ó, 4,40 de MOD, 2,75 de CIF, que dá bem pouquinho, 7,15. Vou fazer o meu processo, tô com dúvida se eu fiz certo. 226,85 mais 7,15, 234. 234 dividido por 10, 23,40, que é o custo médio da minha toalha, ok? Então, essa parte aqui, ó, de estoque inicial de produto em processo e complemento, fechei. Agora, eu só faço a parcela de iniciadas e que foram efetivamente acabadas. Então, foram iniciadas quantas? Foram iniciadas nessa remessa agora, as 130. Por quê? Porque 10 foi iniciada na primeira remessa, a um custo de 22,10, total de 2.873. Ficou alguma coisa em processo? Não, consegui terminar tudo. Uma parte produtiva é super eficiente. Então, não ficou nada em processamento, ou seja, foram iniciadas e acabadas essas mesmas 130 aqui, ó. Aplico no meu processamento 100%, obviamente, ou seja, comecei e terminei tudo. Portanto, 130 foram iniciadas e acabadas, trabalhei tudinho de MDC, trabalhei tudinho de MOD, tudinho de CIF, né? Isso me dá R$ 104,00 de MOD, R$ 65,00 de CIF. O custo total para fazer essas 130 peças no departamento de acabamento é de 169. Mas eu sempre falo, não é só esses 169. É tudo que a gente já trouxe até aqui, toda a bagagem que a gente já trouxe. E qual é a bagagem que a gente já trouxe? Isso aqui que veio transferido, mais 226,85, que é da remessa anterior, que ficou parada, mais 7,15 que eu gastei, não fiquei com nada em processamento, então adiciono o que eu gastei agora nessa remessa. 3.276 dividido por 140, 23,40, e a gente fecha isso aqui. Isso aqui é produto acabado, tá? Isso aqui é produto acabado, ó. Então, custo dos produtos acabados, e isso é igual a algo que será mandado por estoque de produto acabado que a gente vai vender. E se no final do período eu perguntasse para vocês, pessoal, qual que é o estoque de EPP? EPP das toalhas. O EPP das toalhas é tudo que ficou em processo nessa remessa, tá bom? Então, a gente fecha
por remessa. Não vai somar da remessa anterior, pelo amor de Deus. Então, dessa remessa a gente ficou com essas 20 peças aqui, mais essas 10 peças aqui, e mais nenhuma peça em produto acabado. Então, estoque de produto em processo de toalhas, 420,90. Se vocês fossem preencher, eu até pedi para vocês colocarem aqui, ó, produto acabado, produto em processo da primeira remessa. Eu vou fazer isso com vocês, ó. Produto acabado das toalhas de banho, primeira remessa. Isso aqui. Produto em processo da primeira remessa para a toalha de banho, a soma que eu já fiz aqui, ó, 565 e 65. Lembrando, esses 565, eles estão incluídos na segunda remessa, mas contabilmente a gente faz essa transferência. Depois a gente vê como é que faz isso lá em laboratório contábil. Mesma coisa, segunda remessa. O quanto eu tenho de produto acabado, que vai para estoque de produto acabado, né? A conta contábil. 3.276, que é o que eu tenho no meu acabamento. E o que fica em elaboração é 420,90. E acabei, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Deixa eu encerrar a gravação para a gente se despedir.